No encontro passado nós falamos muita coisa, no encontro passado, não sei como é que vocês se sentiram, uma quantidade enorme de ideias. A gente fez uma organização das ideias da mecânica e mostramos o que a relatividade promoveu de mudança estrutural. A palavra estrutural ela é muito importante. Por quê? Porque o conhecimento científico tem estrutura. Nós vamos falar bastante sobre isso ainda. Aliás, o tempo inteiro nesse curso, porque é uma característica intrínseca do conhecimento. Então, quanto mais a gente entende a natureza do conhecimento, é melhor de entender as ideias que é o conhecimento em si. Percebe? Então, o que a gente viu a vez passada? A gente deu uma organizada nas ideias do universo físico clássico, mostrando que todos os conceitos da natureza, eu nem posso dizer que é da mecânica, é da natureza. Eles têm funcionalidades e papéis diferentes no entendimento do mundo. Como que a gente, cientista, organiza isso? Os fenômenos que acontecem na natureza a gente chama de evento, de uma dança cósmica. As coisas que acontecem. As coisas que acontecem, elas acontecem aqui no nosso mundo mais imediato. E nós temos atores. Quem são os atores que participam de todos os fenômenos da natureza? No universo físico clássico são as massas e as cargas elétricas dentro do eletromagnetismo. O eletromagnetismo também é considerado física clássica. Então tem a mecânica, o eletromagnetismo, fim do século XX, 19. E aí o início com a teoria da relatividade. Então, o eletromagnetismo é considerado física clássica. E dentro do eletromagnetismo nós temos as cargas elétricas que fazem papel de ator. E os seus respectivos campos, aqui eu já pus com símbolo, que, como eu falei também na aula passada, a gente não escreve muitas palavras. A nossa linguagem é simbólica, matemática. Então, massa, em torno da massa tem campo gravitacional, que é um vetor, uma grandeza vetorial, por isso que a gente põe essa flecha aqui em cima, tem módulo, direção e sentido, 3 características. E em torno das cargas elétricas tem uma outra coisa que tem uma realidade física, que é o campo. Pessoal, com o desenvolvimento do eletromagnetismo, o campo, ele ficou tão imprescindível na descrição da física que os cientistas chegavam a dizer que o campo é mais real do que as coisas que a gente pega. E o campo é invisível. Por quê? Porque se você pegar o eletromagnetismo, todo o eletromagnetismo é organizado descrevendo como que são os dois campos, o campo elétrico e o campo magnético, o E e o B. Todo o eletromagnetismo. Você pega as 4 equações de Maxwell, elas descrevem tudo que os campos fazem. Campo elétrico, a carga cria campo elétrico. Então, todo o eletromagnetismo é descrição do que acontece no campo. Variação de campo elétrico cria campo magnético, variação de campo magnético cria campo elétrico, lei da indução, tudo isso aí. Ou seja, são os atores do palco, do teatro. Teatro da natureza. Os atores são os campos, cargas e campos. Massa e campo. Também tem massa no eletromagnetismo. As partículas carregadas com carga elétrica têm massa. O elétron tem massa, o próton tem massa. Então continua valendo lei de Newton, ó, a força elétrica, massa do elétron, tem uma aceleração, tudo física clássica. Então, tem essas localidades que eu falei para vocês, essa estrutura que a gente organiza, que a gente entende, o universo físico clássico. As leis de Newton como diretor, ou seja, são essas leis que ordenam, que regem os acontecimentos, e o palco, espaço e tempo, pré-existente, abstrato, palco no sentido de palco mesmo, de teatro. Você vai lá num teatro, tem um palco, mesmo que não tenha a peça, o palco está lá, não está? Essa é a ideia de Newton, universo físico clássico. O palco existe, independente de ter ator. O palco é pré-existente. E o palco,
o espaço não é material, o espaço é imaterial, porque matéria é ator, tudo bem? Então o palco é um tecido imaginário, o espaço é um tecido imaginário. Imagina um tecido. Pessoal, a geometria de Euclides ela é inteira imaginária e abstrata. Euclides fala do ponto, ele define o ponto, a reta, o plano. Pessoal, é tudo imaginário. Por que eu falo que é imaginário, abstrato? Porque o ponto matemático, ele não existe, né? Aqui é tudo tridimensional, aqui tudo tem 3 dimensões. Ninguém tropeça num ponto, aqui não tem ponto aqui. Aqui tudo tem altura, largura e comprimento. 3 eixos. Então o ponto é uma abstração matemática. A reta também, por mais fino que seja o seu fio de cabelo, ele tem 3 dimensões. Você vai lá com o paquímetro, você mede, a terceira dimensão é a... Né? Por mais fina que seja a folha de papel, ela tem 3 dimensões. Então, as duas primeiras dimensões da matemática elas são abstratas. Nós estamos na terceira dimensão. Tudo que tem na natureza é tridimensional. Exceto uma coisa que nós vamos falar ao longo desse curso, que são as partículas elementares. Que essas são consideradas adimensionais. Sem dimensão. Isso é bonito, nós vamos entrar dentro, nós vamos chegar, nós vamos começar, hoje mesmo, nós vamos começar a repartir a matéria e ver até onde a gente chega. Você reparte, será que você chega em alguma coisa que não dá para repartir? Se a gente chegar em alguma coisa que não dá para dividir, essa coisa ela é adimensional. Adimensional é o ponto. É esquisitérrimo isso, mas é um conceito bonito. E nós vamos construir esse conceito ao longo do curso. Tudo bem aqui? Querem fazer alguma pergunta? O tempo também faz parte do palco. E o que nós falamos também na aula passada? Que a gente localiza a energia e o momento por conta daquela relação, aquela ligação profunda e misteriosa. Misteriosa, tudo bem, ela é matemática, é o teorema de Noether. Mas ela é misteriosa, olha assim, se você olhar lá para dentro, você fala assim, meu Deus, como é que o tempo está ligado com a energia? Já é difícil de entender o que é o tempo. Você fala assim, o tempo e a energia são conjugados, são casados. Assim como o espaço e o momento são casados. Então, naquela época eles já sabiam que essas duas coisas se conservavam, porque as propriedades do palco, tempo e espaço, existe uma simetria. O tempo é uniforme e o espaço é homogêneo. Tudo bem? O que mudou com a relatividade? Um monte de coisa. As propriedades da matéria, de Newton. E gente, eu lembro a primeira vez que eu fui dar aula na minha vida, 20 anos atrás. Fui dar aula para o primeiro ano do ensino médio, cinemática. Peguei um livrinho. Estava escrito lá, primeira aula, o que você fala para os alunos que estão entrando no ensino médio, na primeira aula de física de cinemática? Você fala de alguns conceitos que são mensuráveis, matéria, massa, tempo e espaço, né, que são as unidades as grandezas mensuráveis. Você só mede isso na natureza, massa, quilograma, tempo, segundo e comprimento. Todas as outras grandezas são construídas, são grandezas compostas. Velocidade é uma coisa sobre a outra. Vocês lembram disso, né? E aí estava escrito lá no livrinho, propriedades da matéria. Inércia e gravitação. A matéria era definida nesse livro, em vários livros, como sendo a massa, né? A massa, a quantidade de matéria sujeita à inércia e com a propriedade de atrair outros corpos. Propriedade da matéria, do universo do Newton, universo físico clássico. Então, essas propriedades da matéria. E aí, o universo relativístico veio bagunçar toda essa estrutura. Como que bagunçou? As modificações que a gente comentou. Leis de Newton não vale mais. Não vale mais, porque o espaço é quadridimensional, você não pode mais falar em vetor. Não pode mais falar.
Em vetor é tudo quadro e vetor. Essa lei não vale mais. Outra mudança. O tempo e o espaço que eram separados, tá vendo que tem um E aqui? O tempo e o espaço que eram separados, pumba, virou uma coisa única. Grudou. Tempo e espaço juntos fazem parte de um palco quadridimensional. Quadridimensional. O tempo também é uma variável que depende da posição. Olha a novidade. O tempo depende da posição. No universo do Newton, não. O tempo é absoluto, como se existisse um relógio do lado de Deus e o tempo passa igual para todo mundo, o universo inteiro tem o mesmo tempo. Mudou tudo. O tempo depende do referencial. E na relatividade geral, o tempo vai depender da massa da estrela. Em cada sistema, com a sua massa e energia, a passagem do tempo é diferente. Dizem até que quando você vai em direção a um buraco negro, né? Ou uma estrela supermassiva, o funcionamento do relógio muda em cada posição. E essa métrica é medida, é calculada com a relatividade geral. Então, o espaço-tempo virou uma coisa única, que a gente chama de quadridistância, é um vetor único, que tem 3 componentes espaciais e uma componente temporal. Que mais? Do mesmo jeito que ligou aqui também. Olha a perfeição e a coerência da teoria. E do quadro, né? Porque, ó, se ligou aqui em cima, ligou aqui embaixo, ligou aqui em cima também. E, de fato, momento e energia fazem parte de uma coisa. Você vê que interessante? Na física do Newton, a gente fala que energia é uma grandeza escalar, né? Não fala? A gente não ensina isso? Energia é uma grandeza escalar. Tempo é uma grandeza escalar. Você mede com... Na relatividade, a energia não é uma grandeza escalar. É um pedaço, componente, de um quadrivetor. Nem vetor é. É componente de um quadrivetor. Não é grandeza escalar. O tempo é a mesma coisa. O que mais que mudou aqui? Essa eu não comentei a aula passada, vou falar muito de en passant. As modificações que teve dentro do eletromagnetismo, os 2 campos foram unificados e viraram uma única coisa, que é um tensor com 6 componentes, porque tem componentes tridimensionais do campo elétrico, componentes tridimensionais do campo magnético, virou uma coisa única, unificação. Então você percebe que o rumo da física é uma unificação, é a busca eterna dos cientistas por uma teoria única do campo unificado, que era o sonho do Einstein, de unificar tudo. Unificar tudo. E aqui ele foi juntando, ó, juntou aqui, unificou aqui, unificou aqui. Aí apareceu a fórmula da equivalência massa-energia, aí aquele raciocínio que eu falei a aula passada, né? Se a massa é ator e ela está ligada com a energia e a energia está no palco, tem que ter alguma sacada diferente aqui. E de fato, isso estimulou o Einstein a desenvolver a relatividade geral 10 anos depois, dizendo que a massa altera o espaço-tempo. Isso é relatividade geral. A massa em curva causa uma curvatura no espaço-tempo. Então, enquanto na mecânica o espaço era pré-existente, abstrato, que é o palco, primeiro é o espaço, o palco, depois você coloca a massa, na relatividade, tudo isso daqui é uma coisa só. Massa, energia, espaço-tempo. Então não é primeiro o espaço, depois você põe a massa. É a massa e o espaço. Tudo junto. Tudo junto. É a matéria que cria o espaço. A matéria. Então a noção de palco deixou de existir. Percebe? A noção de palco deixou de existir. E virou uma coisa só. Uma coisa só. É a matéria... A palavra não é interagindo, hein? Ela não interage com o palco. Não é que ela interage com o espaço. É que a matéria e o espaço é como... É um... Hã? É.
Ela faz parte do palco. Então, se você olhar para isso que a gente apresentou aula passada e que eu estou revisando agora, existe uma estrutura aqui, olha. Pessoal, um conhecimento que é estruturado. Quando eu falo a palavra estrutura, o que vem na mente de vocês? O que é uma estrutura? Pessoal, dentro de uma estrutura, existe a noção de espaço, de localização, de funcionalidade, de localidade. Então, é como se isso aqui, existem dois tipos de conhecimento. Tem a ver com o trívio e o quadrívio que eu falei a vez passada. Um conhecimento tipo tempo é um conhecimento linear. E um conhecimento tipo espaço é um conhecimento que... Porque, por exemplo, quando você vai dar aula de física, sei lá, imagina... Quem aqui dá aula de física? Já deu aula de física? Pelo menos vocês lembram quando vocês tiveram aula na escola de física. Eletrostática. Você pega um assunto, eletrostática, e aí você vai ensinar carga elétrica. Você começa ensinando carga elétrica. Depois você ensina a força de Coulomb, força elétrica. Depois você ensina o campo. Pode inverter. Tem gente que prefere ensinar o campo antes da força, né? Tá vendo? Se você prefere ensinar o campo antes da força, é porque esse conhecimento não é linear. Você pode inverter a ordem à vontade. Aí depois você vai ensinar energia potencial eletrostática, aquela energia que tem... Depois você vai ensinar potencial elétrico. E quando você ensina, uma aula corre no tempo. Né? Eu tenho 30 minutos, ela corre no tempo. Então você tem que escolher uma sequência, olha a palavra sequência no tempo, de conceitos para ensinar. Só que o conhecimento que você está ensinando não é linear, não é tipo tempo. O conhecimento que você está ensinando, que é a física, o conhecimento científico, é tipo espaço. Por que é tipo espaço? Porque tudo tem ligação com tudo. Eu posso começar a ensinar a eletrostática pela... a carga está ligada com o campo. A carga também está ligada com a força. A carga também está ligada com a energia. E a carga também está ligada com o potencial. E a energia também está ligada com a força, via trabalho. E aqui também tem uma ligação entre energia e potencial. E aqui também tem ligação. Então, isso é conhecimento, tem estrutura. Conhecimento tem uma estrutura. E aí, depois de um mês dando aula de eletrostática, será que a gente consegue fazer nos nossos alunos que ele apreenda essa estrutura? Normalmente não. Normalmente não. Porque você tem que explicitar claramente que o conhecimento é espacializado. Senão ele faz uma bagunça com isso daqui. Ele não consegue ligar isso aqui com isso daqui. Ele sozinho, ele não consegue ligar isso aqui com isso daqui. Então, é um exemplo de conhecimento espacializado. Essa é a natureza intrínseca do conhecimento científico. Você fala, mas eu tenho que dar aula assim, é verdade, é o que nós temos disponível. Então, percebe que é uma incompatibilidade intrínseca. Intrínseca. Porque eu tenho que dar aula que corre no tempo e eu tenho que falar palavras. Pessoal, palavras. Uma palavra atrás da outra. A palavra também é falada, o discurso. Lembra do trívio? O discurso corre no tempo. Quer ver um exemplo? Eu já deixo você falar. Um exemplo de conhecimento tipo tempo, quando você transmite um conhecimento que é linear, é quando tem uma ordem que não pode ser transgredida. Por exemplo, pessoal, o hino nacional, você vai cantar o hino, você consegue começar a cantar do meio para frente? Ninguém consegue. Você vai começar assim, ouviram do Ipiranga as margens. Se eu pegar uma palavra do meio, você não... Porque é uma palavra que puxa a outra. Outro exemplo de conhecimento tipo tempo, uma piada. Tem uma sequência temporal. Você não vai contar o fim da piada antes, senão estraga. Um romance, uma história. Então, é uma característica do discurso das palavras
que transmite um conhecimento linear. Só que o conhecimento da física não é linear. Ele tem estrutura. E aí a dificuldade. A dificuldade porque a estrutura é cognitiva. Estrutura é cognitiva. Tem que ter uma tensão, não é tensão elétrica, tá? Tem que ter uma tensão intelectual aqui, ó, lá dentro do estudante, que quando faz uma liga entre um conceito e outro, ele fala, nossa, entendi. Pumba, ligou. Nossa, ligou. É isso que causa o que é o aprendizado, né? Fala. Então, separando o real do abstrato, isso já falou, é abstrato, é a maneira de a gente entender e colocar na cabeça, vamos dizer assim, aprender o real. Eu tenho que desmontar ele. Eu tinha um carro, eu não posso falar um carro, olhar um carregador e falar um carro. Sim. Pneu, Sim. Mas eu não posso também falar um carro. Sim. Falar tudo que tem nele para montar um carro. Só que acho que não tem sentido falar de fato e falar de tempo. Tem que falar dos dois. Ou os dois ou nada. Onde que essa abstração interfere no real? Quer dizer, eu posso aplicar, como é que eu vou explicar isso? Eu não posso mexer no espaço sem mexer no tempo, eu não posso mexer no tempo sem mexer no espaço. Não, pode. Mas isso, abstrato. Mas isso que você está falando é isso aqui? Eu não Eles não existem sozinhos. Só o quê? Sozinhos. Não. Existem na minha abstração para poder entender as partes. Não, na sua abstração, o campo só existe na sua abstração? Esse campo, É. agora que você mostrou, só o campo, ele não existe. Sim, é por isso que é uma rede. É por isso que é isso que eu tô, mas é exatamente isso que eu estou falando. A hora que você dá nome aos dois, é uma abstração para ele poder entender. Não, o nome é uma palavra. Mas assim, falar O nome é super relativo, é a última das coisas. O que interessa é o que é mesmo. de um sem envolver todos, É impossível. É impossível. É por isso que o conceito da física só tem significado dentro da estrutura. Pessoal, você não consegue explicar a carga elétrica sem falar o que é campo. É impossível falar o que é carga elétrica. Define carga elétrica aí. Você não consegue definir uma coisa sem falar os atributos dela. E os atributos já começam a formar rede, formar a estrutura. Então não tem. O conhecimento, a definição, a palavra, carga elétrica. A palavra não traz o significado do conceito. Não traz. O que traz o significado do conceito? Toda a estrutura que está em volta. E numa aula você tem que ficar percorrendo. Isso aqui eu estou chamando de mapa. Percorrendo, ó. Reforça aqui, reforça aqui, reforça aqui, reforça aqui. Você não consegue ficar só em um. Você tem que percorrer a estrutura inteira para que você consiga entender o significado da coisa, porque o significado não está nela. O significado não se encerra nela mesma. Tem até uma... É que eu não tô com... Era legal de ver. Quer ver? Presta uma folha de papel de novo, alguém. Obrigada. Ó. O que é isso aqui? Vai, define. Qual o significado disso? Tá vendo? Isso, o que mais? O que é isso?
Tá bom, tudo bem. O que é isso aqui? Só dá para entender os significados se você conseguir entender o contexto. A física é a mesma coisa. Mesma coisa. Você não consegue explicar algo em si. Você tem que esticar. Por que você tem que esticar? Porque o conhecimento é espacial, tem estrutura. Tem estrutura. O conhecimento científico tem estrutura. Então, quando você olha isso daqui, você vê, eu fiquei 2 horas no tempo, 2 horas no tempo, montando isso. Agora você tem uma fotografia do conhecimento, tipo espaço é fotografia. Uma fotografia. Tá aqui, ó. Quando você olhar isso aqui transmite tudo para você. Porque eu já estiquei tudo no tempo. Falando, mostrando isso aqui. Mas eu poderia ter começado por aqui, poderia ter começado por aqui. Não tem uma ordem clara. Eu fui montando a estrutura. Então isso é um exemplo de estrutura. Olha quanto conhecimento tem por trás disso. E não é texto. Você conseguiria, por exemplo, tudo que eu falei na aula passada, escrever num texto linear? Putz, como é que você escreve isso num texto? Porque o que o texto transmite é um outro tipo de conhecimento, é um conhecimento tipo tempo. Então olha o desafio para os professores de ciências da natureza. Porque eles têm que ensinar um conhecimento com uma ferramenta que é o discurso, e que é a aula, que corre no tempo, que é incompatível com a natureza do conhecimento que ele está ensinando. Por isso todo mundo tem dificuldade. E ainda por cima, aqui você entendeu o que é esse coisinho aqui. Você entendeu, né? Joia, dá para entender. É um exemplo de estrutura. Mas aqui, a ligação entre um e outro é matemática ainda por cima. É uma fórmula. A ligação entre força e carga é isso aqui, ó. Isso aqui. A ligação entre esse e esse é isso aqui. Então, cada ligação dessa é uma relação matemática. Então, mais uma dificuldade da linguagem matemática, que mora no mundo do quadrívio, que é o mundo dos símbolos, o mundo que não é verbal, o mundo que não tem palavra. Pessoal, você vai em qualquer universidade do mundo, o que tem lá, ou qualquer aula de física do mundo, de qualquer universidade do mundo, isso aqui é o core, é o núcleo comum, é o coração da física. Todo mundo vai ensinar isso daqui. Não precisa ter palavra. É claro que né, não é só a matemática, mas a matemática é o imprescindível, é a que estrutura o pensamento. Tudo bem? Querem perguntar alguma coisa? Então a gente vai passar para frente aqui. Professora, na verdade é uma dúvida. Então a gente poderia colocar o tipo tempo como uma coisa trivia? Com uma coisa o quê? Desculpa, não ouvi. Eu não... Tipo... A gente poderia colocar o tipo tempo como uma coisa trivia e o tipo espaço como uma coisa... assim, eu não gosto de fechar e falar assim, não, isso é assim. Mas tem uma relação. Tem uma relação do trívio com isso aqui e do quadrívio com isso daqui. Tem uma relação. São tipos de conhecimento. É uma outra abordagem, vamos dizer. Então, assim, 2 características do conhecimento e o trívio e o quadrívio são outras 2 características. Em geral, esse aqui a palavra cobre, porque o discurso é linear no tempo. Quando você monta uma frase, monta um discurso, você está falando no tempo. Você ordena as palavras no tempo. Primeiro eu quero falar isso, depois eu quero falar isso, depois eu quero falar isso. Então é tipo o tempo, o discurso. Deixa eu perguntar uma coisa, você fala tempo como se fosse cronológico, né? Mas Mas o tempo não poderia ser vertical e acontecer em várias dimensões ao mesmo tempo? Então, o tempo que eu estou falando é o tempo cronológico, é o tempo linear, é o tempo que corre,
De um referencial é aquele tempo uniforme, é o tempo físico. O tempo físico. O conceito abstrato mesmo. Pessoal, olha que coisa interessante. Quando a gente... Estou voltando um pouquinho, ó. Quando a relatividade juntou tempo com espaço, o tempo deixou de ser o tempo... O tempo deixou de ser. E essas duas coisas são relativas ao referencial. E se o tempo e o espaço são relativos ao referencial e dependem do referencial, ele não é absoluto. Ele é uma faceta. Ele é algo que varia. Tem até uma frase bonita do Minkowski, que está nesse livrinho. Esse é o livrinho que eu falei que tem todos os artigos do Einstein, depois eu passo para vocês olharem. Que tem os artigos do Einstein, tem uns artigos do Minkowski. O Minkowski foi um matemático muito importante na época da relatividade, porque quando Einstein lançou o artigo em 1905, ele deve ter caído duro de tão cansado que ele estava. Porque depois todos os físicos saíram para tentar entender o que o Einstein falou. E aí vários cientistas começaram vamos verificar. E o Minkowski deu uma contribuição enorme. Ele pôs muita matemática na relatividade. O Minkowski que falou do espaço quadridimensional. O Minkowski que falou do quadrimomento, o Minkowski que juntou, o Minkowski que continuou, assim, esticou todos os conceitos que estavam no primeiro artigo do Einstein. E tem uma frase bonita do Minkowski que ele fala que depois que isso aconteceu, o tempo e o espaço viraram meras sombras de uma realidade independente, que ninguém sabe o que é. Aliás, na relatividade a gente sabe o que é essa realidade. A ideia que nós temos da relatividade, ela é muito bonita. A ideia é assim, ó. Existe um mundo absoluto, como se fosse aquele... E as coisas são medidas nos referenciais. Referencial é o sistema de eixos x, y, z. As coisas são medidas nos referenciais. Então, o que é medido? Espaço e tempo é medido. Momento e energia é medido. Então, essas coisas que são medidas no referencial dependem do referencial. Então, a medida de tempo em cada referencial é diferente, a medida de espaço em cada referencial é diferente, a medida de momento em cada referencial é diferente, a medida de energia, nós vamos falar de energia, hein? Nós vamos falar de energia aqui. Vai juntar tudo com o que nós vamos falar até o fim do último encontro. A medida de energia é diferente. E o que é mesmo, então, que é absoluto, independente, invariante, que é um grande substantivo, aquela coisa imutável? Porque aqui é aparência. Aqui é aparência. Aqui é o mundo das aparências. O mundo do relativo. Das coisas relativas. Então, o que é mesmo que tem aqui, olha, que se manifesta como sombra e vale o tempo? Não é o tempo, porque o tempo está aqui, ó. Não, então, é uma fusão do espaço-tempo que não tem um nome, mas tem umas coisinhas aqui que são... Tem um tal de tempo próprio, foi o Minkowski que falou. Minkowski. Tempo próprio. Tem uma outra coisa que eu vou deixar para a última aula, uma surpresa. Uma coisa absoluta. Que deixa para a última aula. Assim vocês voltam. Mas não, isso aqui é a cinemática relativística, tá? A gente já está desviando do tema, mas isso é tão bonito porque isso aqui dá um nexo global. É legal a gente falar essas coisas, porque você começa a ter um nexo, você começa a ver a teoria de cima da montanha, do topo da montanha. E isso é que dá prazer, você entende
essas coisas aqui. Então, o tempo é uma faceta, é uma coisa, o tempo e o espaço viraram relativos e tem algo aqui que é a verdadeira realidade. Na palavra do Minkowski, hein? Tempo e espaço viraram meras sombras de uma realidade independente. Parece aquela história do Platão lá, como é que chama? Isso, o mito da caverna. Que o que você vê aqui são as sombras, o que você mede aqui são as sombras, e que tem algo que é o real, que está escondido. E com a matemática da teoria da relatividade, você chega nesse algo escondido. Você chega com a matemática, olha o poder da matemática, a matemática que descreve isso daqui. Porque aqui é o que você conhece, é o que você fala, eu estou medindo tempo, estou medindo espaço, estou medindo energia. E aqui, o que tem de... Tem uma combinação matemática, e essa é a coisa real. Real. Pode. A senhora disse há poucos instantes que nós vivemos na terceira dimensão. É. Na verdade, eu acredito que na quarta dimensão, toda dimensão tem poder sobre as dimensões abaixo. Então, um ser da segunda dimensão não consegue mexer num ser da primeira dimensão. É isso. Não, eu falei que a gente vivia na terceira, eu estava pensando só no espaço, mas tem um tempo aqui. Na quarta dimensão. Na quarta dimensão, a gente basicamente faz dois tempos. Mas é aquilo lá, é um logístico, uma coisa. Então, para mim, eu acho que existe o tempo com T maiúsculo, que é o tempo, e o tempo com T minúsculo, que é a nossa humilde tentativa de mensurar, de trazer para a terceira dimensão o tempo. Então. O tempo relógio. Isso. Infelizmente, a nossa cultura é linear. Se você assistiu A Chegada, A Chegada? Eles falavam, ou eles escreviam, aquelas colotas lá, aquilo tudo era um conceito. Eles não eram lineares. Então, assim, nós aprendemos a ser lineares. Então, a gente tem a tendência de levar tudo para o linear. Porque é assim que eu acho que... Sim. Como se falar uma frase pelo meio, eu não vou entender nada. Eu fui doutrinado a seguir. E aí o tempão não é linear. E a gente precisa ter uma maneira linear de poder classificar ele. Então a gente criou o tempinho. Eu acho que aqui... Não, nós não criamos nada, tá? Isso aqui já é medido, Montou um mecanismo de medir. A gente montou centímetro, polegada, curva. Sim. Nós montamos segundo, minuto, para tentar mensurar o tempão. Para mim, ali é uma coisa só, que é espaço e tempo ao mesmo tempo. Então, isso, a matemática da relatividade aponta para isso daqui, ela faz alguns cálculos, tem vários desses, tem várias dessas grandezas absolutas que são independentes do referencial, tem várias. Mas o que o senhor está falando é um pouco mais filosófico. Eu acho que transcende um pouco a física o que o senhor está falando. É uma coisa, uma crença mais assim, né? Então. Eu entendo isso que você está falando, porque eu também sinto isso. Mas eu não quero falar nada que não esteja fora da física, porque senão você fala, não é assim. Eu estou transmitindo. Isso aqui já é bonito, né? Quer dizer, você vê a grandiosidade da teoria da relatividade. O que ela fez com essas noções todas? Quer dizer, ela apontou para algo que existe um mundo dos absolutos. Porque quando Einstein lançou a teoria da relatividade, muitas pessoas falam, a teoria que tudo é relativo. O que o Einstein queria não era os relativos, ele queria entender o que era absoluto na natureza. Ele queria distinguir da observação da natureza o que é absoluto e o que não é absoluto. Aí com a teoria ele foi classificando, isso aqui é relativo, isso é relativo ao referencial, isso é relativo. Mas a busca dele a cabeça dele está nesse mundo. A busca do Einstein é pelos absolutos. Aliás, em geral, os cientistas buscam as coisas que são imutáveis no universo. Os grandes absolutos. As coisas que não mudam no universo. Fala.
Minkowski. Agora eu não sei se o Y é aqui ou se é aqui. Mas eu acho que é assim, Minkowski. Tá, o nome dele tá aqui, ó. É assim mesmo, Minkowski. Tudo bem, pessoal, tem um zilhão de coisas pra gente ir pra frente. Vamos lá, vai. Oi. Isso de tempo linear é muito moderno. Não sei se depois de Newton, porque antigamente tinha muito a medida circular, né? E além disso, o Bachelard é um grande filósofo da ciência, coisa, né? Bachelard comentou, acho que é alguma coisa de poesia, como se tivesse um tempo vertical. Não, se você, por exemplo, pegar na relatividade, você consegue... porque como é que você faz uma figura com 4 dimensões? Você fala, a gente vive em 4 dimensões, tá bom, faz uma figura então. Como é que você representa uma figura em 4 dimensões? Então, esse cara tentou representar, pode buscar e dar um Google. Quando vocês chegarem em casa, não sei o quê, o que ele fez? Cone de luz. Ficou famoso também. O Minkowski é, assim, uma coisa espetacular. O que ele fez junto, né, com a teoria da cone de luz. O que ele representou? Ele representou o espaço-tempo e o tempo num eixo. E aí ele fez o cone de luz, que mostra a causalidade. Aqui representa a velocidade da luz. Tem umas coisas muito legais. Então dá para representar o tempo na vertical. Só que é difícil você ver os eventos e pensar... Por quê? Porque o nosso pensamento está acostumado com a terceira. A gente só está pensando em 3 dimensões. A gente está acostumado com o XYZ aqui, ó. Olha ele aqui, ó. Vocês estão vendo o XYZ aqui? Na quina da parede, do chão. XYZ. Nós estamos acostumados. Tudo é reto aqui. Olha que coisa. Os nossos eixos cartesianos são retos. Nós estamos acostumados com a janela reta, com a rua reta, com o prédio reto, com a quina reta, tudo reto, XYZ. Aí na relatividade geral, sabe o que acontece com os eixos? Não são retos. O espaço não é mais plano. Então os eixos não é mais o plano cartesiano. É outra geometria. Uma geometria onde os produtos escalares têm coisas mistas. Mistura tudo XYZ nas componentes. É difícil isso, né? O que eu quero dizer? Por exemplo, quando você pega um plano cartesiano e projeta um vetor no eixo X, é só componente X. Numa geometria não euclidiana, quando você projeta um vetor num dos eixos, tem componente X, Y, Z, porque não é perpendicular a projeção. Porque os eixos não são perpendiculares. Então nós não estamos acostumados com isso. Na faculdade, eu estudei alguma coisa de dimensões fracionáveis. Existe isso? Não sei. Aqui não. Não. Aqui não. Agora, ideias matemáticas devem existir várias coisas. Mas para a física só importa se tem uma realidade física. Uma vez perguntaram para um físico sobre as cordas e as supercordas, que tinha e aí perguntaram para ele, quer dizer que existe aquela coisa das cordas, isso aqui. Aí o que ele respondeu? Ele falou assim, olha, as cordas e as supercordas é uma teoria matemática, tem 11 dimensões, né? E aí o cara falou assim, enquanto é uma teoria matemática e não tem realidade no mundo físico, fenomenológico, tô fora, tipo, é uma viagem matemática. A matemática permite, porque a matemática é o trilho. Ela permite você ir para um mundo matemático abstrato, mas se não tiver realidade física, pelo menos ainda, né, porque tem uma questão com o tempo, pode ser que detectem alguma coisa. Mas o nosso entendimento ainda da natureza não tem certas... Tem que ter uma imagem do mundo. A matemática ela tem que traduzir uma imagem do mundo. Senão fica nessa coisa assim, tem 11 dimensões, você fica falando 11 dimensões, mas cadê? Como é que funciona isso? Percebe?
Pessoal, tudo bem então, ó, tudo isso porque era uma revisãozinha de 10 minutos sobre o que a gente falou na aula passada. Agora nós vamos entrar nas implicações da relatividade. Ah, mais uma revisãozinha, mais uma coisinha que eu quero comentar, né? Que a gente encerrou a aula passada falando que existem 3 energias no mundo, que antes da relatividade, antes de 1905, toda a descrição energética dos sistemas se baseava só na energia cinética e energia potencial, que é a energia do movimento e energia de interação. Pessoal, energia de campo, ó, tá vendo? Essa é a energia potencial. Energia advinda de um campo. Gravidade tem energia potencial gravitacional. Elétrico tem energia potencial elétrica. Tem energia de campo. E aí o Einstein introduziu uma nova energia, que é uma energia de criação da matéria. Quer dizer, uma energia completamente nova. Inconcebível antes de 1905. Um outro tipo de energia. Então hoje a gente sabe que no mundo, na natureza, tudo se resume a essas 3 energias. Você falar energia, sei lá, agitação térmica, energia cinética. Tem vários nomes, né? Energia eólica, energia... mas tudo é transformação dessas aqui. É tudo transformação. Os diferentes nomes que tem por exemplo, energia elétrica. O que é energia elétrica? Dentro de um fio condutor. É a cinética do elétron. Então, dependendo da área que você está, da física ou da utilidade que você está, da máquina que você está, energia térmica é energia cinética. Você dá o nome diferente, mas na verdade, fundamentalmente, são só essas 3 energias que existem. Então essa é a grande novidade. Agora nós vamos ver o que essa novidade implica para o mundo material, o mundo da matéria.